Boa tarde. Desejo a todos a paz do Senhor. Estou aqui no meu ranchinho, esse que Deus preparou para mim, e aqui sinto a doce, real presença de Deus. Aquela presença constante, aquela presença maravilhosa, aquela presença que nos dá força, que nos anima, que nos fortalece, que nos renova, a presença de Deus. Essa presença, ela é contagiante, ela é abrangente, ela é maravilhosa. Nós não podemos ficar sem a presença de Deus, a presença de Cristo em nossos corações, jamais, né? Hoje temos uma pequena palavra para os vossos corações e queremos falar 14 aspectos da esperança em Deus. Não repara aqui meus cabelos de fuar. Eu saí do banho, né, e corri aqui rapidamente para fazer esta live, né? E não notei que não penteei o cabelo. Olha como que tá um fuar, né? Eu não vou parar a live aqui para pentear o cabelo. Tá bom, irmãos? O que importa é a mensagem de Deus endereçada para o teu coração nessa tarde. Amado, a palavra esperança na Bíblia possui várias versões. Nos textos originais, tanto no hebraico quanto no grego, né? Mas os intérpretes da palavra de Deus concordam com a seguinte definição, e nós vamos falar sobre isso. Esperança, virtude cristã que opera como recurso mental e espiritual para fazer frente ao futuro. Ao estar centrado em Deus, Senhor de todas as instâncias, na vida em que se encontra a graça e a misericórdia de Deus. Salmo 131, verso 24, Salmo 33, verso 20, Salmo 29, verso 7, são alguns endereços para aquilo que temos a falar com você nessa tarde, irmão. Não vou ler para não tomar tempo e a live não se tornar extensa demais. Mas deixo aí, você vai rever esta live, vai anotar esses versículos, vai conferir, amém? A esperança, irmão, permite ao cristão enfrentar com otimismo, né? A segurança é o que está por acontecer. A esperança em Deus, mediante Jesus Cristo, adquire maior profundidade, força, direção, graça, a participação do Espírito Santo. Romanos 5, louvado seja Deus, verso 2 a 5, né? Romanos 8, 20 a 25, assim por diante. O amor e a fé são virtudes que devem estar permanente unida à esperança. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, né? O amor, ela passa a ser a base de tudo. Ou seja, é uma virtude determinada na vida do cristão. Analisar com você diversos aspectos do tema apresentado no Novo Testamento. Sendo assim, amarre os cintos, amém? Nós vamos decolar. Fique confortável agora
no nome de Jesus Cristo. Paulo estava seguro, convicto, sua satisfação, seu louvor estava em gloriar-se na expectativa da glória de Deus. Romanos 5, verso 2 a 5. No fato de que Cristo preparou para nós e para os seus irmãos um reino eterno diante do trono de Deus e vivemos para sempre. Além disso, ele estava certo que não seria decepcionado e não era um conto de fada, a mitologia ou invenção da mente humana. Para Paulo, Jesus estava falando sério quando disse: eu vou, mas também eu volto. Quando Jesus foi, muitos ficaram combatidos, com a alma entristecida. Vamos dizer assim, a nossa esperança acabou-se. Outros sim, a nossa fé foi para a ponta do dedo ali no chinelo. A nossa fé ficou por um fio. Mas a palavra da esperança é essa: mas eu volto. Né? Louvado seja Deus. Devemos nos alegrar. Não é fácil viver na terra. Estávamos cercados por muitas lutas, tribulações, dores. Há muitos de nós que a vida inteira tem sido assim, mas a Escritura nos exorta a nos alegrar na expectativa da promessa da volta de Cristo. Devemos nos alegrar naquilo que o Senhor Deus, né? E prometeu por meio de sua palavra. São palavras eternas que nunca falham. Romanos capítulo 12, verso 12. Quando há muitos cercam a sua alma e quiser bater a sua alma as circunstâncias, as dificuldades, as tribulações, os pesares, as perseguições, as angústias, as intempéries, alegre-se na esperança, segundo Paulo. Tire seu olhar do presente, deste momento que você está vivendo. Eu sei que é difícil. Em tempo real, amados irmãos, a nossa alma geme dentro de nós, querendo escapar, como um pássaro escapa do passarinheiro, né? Quantos de nós queremos fugir? Alguns diziam assim: se eu tivesse asa, eu voaria para escapar dessa tão grande aflição. Tire o seu olhar, irmão, do presente e coloque no futuro, naquilo que alegra o seu coração. Olhe e motiva a cultivar, a continuar, aliás, né, a continuar lutando. Por isso que Paulo diz que as tribulações desse tempo presente não se pode comparar com a glória que nos há de ser revelado. Mas se por algum motivo você não tiver nenhuma reserva de esperança, eu te convido a colocar sua esperança em Deus. Convido a você colocar sua esperança no Senhor.
Convido você a olhar para Jesus Cristo. Amados irmãos, um dos aspectos da esperança é a palavra, é as escrituras que nos sustenta. Ao longo da vida podemos nutrir expectativa de várias coisas boas, casamento, família, filhos, condições de vida saudável, conforto, enfim, trabalhamos, estudamos e nos preparamos todos os dias com o objetivo de que a nossa expectativa se torne uma realidade. Isto com a relação à vida aqui na terra. Mas quanto somos expostos às revelações da glória de Deus, podemos imaginar do que é a existência humana. Quem alimenta e sustenta a nossa fé no reino de Deus, hoje, agora, neste momento, são as santas sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Romanos 15, verso 4. Devemos nos apegar a ela, conhecê-la bem, porque tudo que foi escrito para nos ensinar e também para nos alimentar a nossa fé nas promessas contidas na palavra de Deus. Ei, você está aí ainda? Eu sei que ninguém ainda se manifestou, né? Nos gastamos o nosso precioso tempo em tantas coisas, menos na palavra de Deus. Ainda mais quando vê esse homem feio, né? né? Com cabelo despenteado, né? As pessoas não têm mais aquela resiliência, perseverança no aprender e no conhecer as virtudes da palavra de Deus. Segundo, servimos a Deus de esperança. O Senhor Deus é conhecido por muitas qualidades e é chamado por muitos nomes. A Bíblia diz que um dos nomes do Senhor é Rafá, é Elohim, é amor, e assim vai. O apóstolo Paulo acrescenta outro nome, a alegria, Deus da esperança. Romanos 15, verso 13. Eu particularmente amo a ideia de que o meu Deus, o seu Deus, para quem não conhece, e apresentando a você como Deus da esperança. São 19 horas e 41 minutos, irmão. Como a hora passou, correu. E nós vamos deixar os pormenores deste assunto para outro dia. O mundo está atualmente cheio de muita má notícia, não é? Desgraça, calamidades. As pessoas estão cada vez mais sem expectativa que as coisas realmente vão dar certo, né? Vive junto ao Deus da esperança, que nos alimenta, que nos revigora, que nos anima. A mensagem dele para a nossa alma é de que podemos acreditar, confiar, amém? E esperar boas coisas, tanto aqui na terra, muito mais ainda no porvir, né? Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a amada igreja, amados irmãos. Salmo 46, verso 1, apresenta esse Deus da esperança, dizendo que o meu Deus, louvado seja Deus, que o nosso Deus Ele é. Olha aqui para mim, estou dizendo para você, que o meu Deus é
para você que está desconformado, você que está com a sua estrutura banhada, você que até chorou nesse dia, com sentimentos de abandono, você que se sente no anonimato, você que se sente destruído por dentro e por fora, somente os cacos. Deus se apresenta como um Deus da esperança nesse início de noite. Ele diz: eu sou um socorro bem presente nas suas horas de angústia. Amados irmãos, diz a palavra de Deus que um certo testemunho de um certo homem preso pelos nazistas, levaram para um porão, para um centro de concentração, para torturarem a sua vida. Havia alto-falantes em todo o ambiente ali, e todos os dias ele ouvia uma mensagem: Deus não existe, Deus não existe, Deus não é real, Deus não existe. E quando mudava a vinheta, ele via choro dos seus próprios filhos, agonizando, porque estava sendo torturado também, estava sofrendo também. Os seus soldados algozes diziam assim para ele: se você negar a este Deus, se você declarar que Deus não existe, pouparemos a vida da sua família e pouparemos também a sua vida. Este homem, sendo torturado, passou por longos períodos de fome, queridos. Foi torturado, e quando ele tinha sede, os soldados traziam uma colher de sal e enfiavam de goela dentro. Esse homem teve as suas unhas arrancadas com alicates. Este homem teve os joelhos estourados com martelos. Este homem enfincaram varas de bambu, sabe? Espetaram entre as suas unhas. Este homem estava machucado, este homem estava ferido, este homem estava sendo atormentado. Em dado um momento, queridos, trouxeram um dos seus filhos e os soldados prepararam o fuzil para tirar a vida do seu filho. Era a última situação que ele estava vivendo ali. Se você negar que esse Deus existe, nós pouparemos a vida do seu filho. E quando ele estava pronto, enquanto ele estava cedendo à tentação de negar a existência deste Deus tão poderoso, louvado seja Deus, o seu filho, os soldados, viram nitidamente que naquele ambiente hostil, onde aquele homem bebia a sua própria urina, olha que situação, mas o meu Deus é um socorro bem presente nas horas de angústia. Houve um momento que ele sentiu um toque diferente em seus ombros, e Jesus confirmou: eu também estou com você aqui, meu filho, não vou te desamparar. Em dado momento, os soldados preparam para arrancar a vida do seu filho. E ele grita, dizendo que naquele momento ele ia negar a Deus. E um dos soldados viram que um anjo de Deus se apresenta naquele cenário, né? E arranca de sua cabeça uma coroa linda. E os soldados dizem: não, eu vou morrer no lugar deste homem. Um soldado nazista, um soldado ateu, morreu
no lugar daquele homem. Em meio às torturas, este pastor, com as mãos sem as unhas, envolto em sangue, escreveu na parede dizendo assim: você me tirou a saúde, quebrou os meus ossos, me mutilou todinho. Mas a única coisa que você não conseguiu tirar do meu coração é a existência desse Deus tremendo, a existência desse Deus glorioso, a existência desse Deus que tudo pode. E aquele sangue escrito na parede, os soldados lutaram, usaram cloro, usaram detergente, usaram sabão, não conseguiram apagar. E todos os soldados que tentaram apagar o que estava escrito com o sangue daquele irmão, daquele pastor, quando estava escrito lá: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, na medida que eles tentavam apagar, mas lendo o que estava escrito ali, eles se convertiam ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, o nosso Deus, continua sendo hoje, agora, amanhã, o Deus que nos socorre nas horas de intempéries, de angústia, de tormenta. Meu amado irmão, possa ser que você esteja num estado terminal, possa ser que você está num cativeiro, diante de uma ameaça iminente de morte. Mas uma coisa eu te digo: se não negares a Cristo, receberás uma coroa da vida, uma coroa de vitória, uma coroa de glória. Entende? A sua morte não é uma derrota, a sua morte não significará que alguém venceu, que alguém prevaleceu contra a tua vida, ou que Satanás venceu. Muito pelo contrário, você é vitorioso, porquanto a palavra de Deus nos diz: guarda o que tens recebido, para que ninguém tome a sua coroa. E tem muita gente perdendo a coroa. Tem muita gente perdendo a vida eterna. Nos momentos de angústia, de intempéries, eles atentam para a sua própria vida, se matando, dando um tiro na cabeça, se enforcando, jogando no rio. Ei, não faça isso. Jesus tem coisas novas, Jesus tem novidade para a sua vida. Jesus tem uma porta aberta para você entrar, a porta da alegria, da paz, da felicidade. O Senhor vai solucionar os teus problemas. E se você está no estado terminal, isso não é sinônimo que Deus te abandonou. Deus está com você aí, meu amado, só aguardando o momento em que os anjos farão cortejo, que os anjos, aleluia, lhe escoltarão até a entrada da porta celestial. Meu Deus, o nome dele é Esperança. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, neste nome precioso que há no nome de Jesus. Deixo aqui o meu apelo a você: não tome nenhuma decisão que mais tarde você venha se arrepender. Amém? Não tome nenhuma decisão que vai mais tarde amargar a sua vida. Não tome decisão com a cabeça quente. Há até muitos crentes brigando em semáforo. Há muitos crentes brigando dentro de casa. Há muitos crentes brigando dentro da igreja, perdendo a estribeira, chutando balde. Ô irmão, ô irmã, perdendo a sua salvação, perdendo a comunhão. Vigia, mortifica a tua carne. Lança aos pés de Jesus Cristo todas as suas ansiedades. Primeiro porque é a Deus que pertence a vingança. Você sabia disso?
Se alguém enganou você, se alguém maltrata você, se alguém persegue você, se alguém quer ver sua queda, já até abriu a cova. Como aquele homem que já preparou a forca para matar Mardoqueu. Mas quando o rei Assuero descobriu que já estava a forca preparada ali para enforcar Mardoqueu, a Bíblia diz que Amã foi enforcado na própria forca que ele construiu para matar Mardoqueu. Oh, meu amado irmão, se alguém abre uma cova para você, se alguém quer destruir a sua esperança, nessa tarde você é um Deus, tem um Deus que é vingador. Coloque tudo nas mãos dele e você verá. Por muito menos, Senaqueribe mandou homens, mandou mensagem: vou acabar com Jerusalém. Vou destruir homem, vou destruir mulher, vou destruir animais. Vou levar os despojos para mim, vou levar escravo para mim. Quero ver quem é o Deus que os livrará da minha mão. Nenhum Deus pôde livrar as nações que outrora destruí. E quem é esse Deus que vai salvar vocês das minhas mãos? A palavra de Deus nos diz que Ezequias levou as ameaças. Entrou no templo, dobrou seu joelho, rasgou suas roupas com um sinal de protesto. Era um dia de angústia, era um dia angustioso, era um dia em que as pessoas ficaram perturbadas, assombradas. Pessoas que por semanas, por dias não comia por causa do medo da morte. A morte ainda hoje aterroriza muito, mas Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, somente para te dar a vitória. Meu amado irmão, a Bíblia diz que Deus envia um profeta até o rei Ezequias. Isaías, o profeta Isaías, filho de Amós. E quando Isaías entra lá no templo, encontra o rei com o rosto em terra. Meu amado, possa ser que tem muita gente prostrado aí, com o rosto em terra. Tem muita gente que está andando de joelho porque não consegue mais andar de pé. A luta está travada, mas a resposta de Deus está vindo aí. Está chegando a resposta de Deus. Deus vai agir com justiça ao teu favor. Ele é o seu advogado, o seu paracleto nesta noite. E a resposta, a desolação do povo de Israel, porque Israel é considerado as meninas dos olhos de Jesus, de Deus. Olha os seus olhos, quantas vezes você pisca ao dia para lubrificar os seus olhos são protegidos. Você tem os cílios, que quando um cisco vai entrar nos seus olhos, e os seus olhos fecham com finalidade de proteger. Assim somos nós. O nosso Deus protege, o nosso Deus guarda, o nosso Deus peleja a luta que eu não posso pelejar. Aquilo que eu não posso fazer, Deus faz e está fazendo. Ele é o mesmo ontem, é o hoje e será o amanhã. Ele está operando maravilha nesta hora, neste momento. Jesus está te dando um livramento de AVC, de infarto. Jesus está te dando um livramento de acidente, um livramento de morte. Alguém pode ter a sapiência de levar o nome no centro de Umbanda, na macumba, na magia negra, no voodoo, para destruir a sua vida. Trouxeram do centro do cemitério uma pedra, escreveram o seu nome lá, aleluia, escreveram num boneco um nome seu lá, e ali eles espetam uma agulha com finalidade de você ter infarto, espeta a sua cabeça com o final de você ter um
um AVC, obras do diabo, obras do capeta, mas nessa noite tem uma vitória chegando para você. Jesus vai colocar tudo isso por terra. Você crê que o nome do seu Deus é esperança? Você crê que o seu Deus é um socorro bem presente nas horas de angústia? Você crê que esta noite é noite de livramento para a tua vida, para a tua alma? Você crê que Deus vai te renovar, Deus vai te fortalecer? Você crê que Deus enxugará dos teus olhos todas as suas lágrimas? Você crê que há uma coroa esperando por você? Você crê? Todo o exército assírio estava cantando o hino da vitória quando eles foram surpreendidos pela presença do anjo do Senhor. Um único anjo, meu amado, um único anjo destruiu 185 mil soldados do rei da Síria. Quando amanheceu o dia, eram todos corpos mortos, aniquilados e destruídos. Por isso que a palavra de Deus nos diz que 1000 cairão ao teu lado direito e 10.000 à tua esquerda, e você não será atingida, e você não será atingido, meu irmão. Jesus é o teu escudo nessa tarde. Jesus é a tua espada nessa tarde. Jesus é a palavra da vida nessa tarde. Jesus é aquele a qual você dobrará o seu joelho e mediante o livramento desta angústia, você dirá que só o Senhor é Deus. Prepara para cantar, mesmo não sabendo. Prepara para gritar, mesmo não tendo condições, porque Deus vai dar soltura nesta tarde. Deus vai libertar você das ânsias, da angústia nessa tarde. Jesus está entrando com providência para abençoar você nessa tarde, nesta início de noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. São 19h01. Eu acho que até aqui deu para você entender a veracidade da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem primazia. O Senhor conhece a tua casa, o Senhor conhece o teu endereço, o Senhor conhece a tua rua. O Senhor sabe quem tu és, por onde andas, o que estás pensando. O seu telhado, o seu quarto, a sua sala não impede dos olhos de Deus te ver. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão contemplando todos os fiéis da terra. Em tempo real, irmão, tempo real. O mesmo Deus que verbaliza esta palavra através de mim é o mesmo Deus que está aí usando o seu próprio ouvido para receptar aquilo que vem da parte de Deus, do altar, do trono da glória de Deus para a tua vida. Receba a sua vitória, receba a sua vitória, receba a sua vitória, receba alegria, receba saúde, receba paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esse que vos fala é seu irmão em Cristo, o presbítero Pedro Carvalho. Número do meu telefone é 989-63-7806. Se desejas tu uma oração especial, liga para este número e nós estaremos orando por tua vida. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.